Boa tarde, alunos do Instituto Municipal Luiz Viana Neto. Aqui é o professor Matheus Barbosa, professor de Geografia de vocês. Estou aqui passando, né, para lembrar vocês sobre a atividade, o tema 11, né? Nós estamos na segunda atividade da segunda unidade, né? Lembrando que essa segunda unidade, a temática é praticamente sobre o continente da Europa, né? Então é importante que vocês se atentem aqui a algumas orientações que eu vou dar, né? Primeiramente, é sobre o livro, né? O livro que vocês já pegaram na escola, quem não pegou, é importante que tenha o livro em mãos, né? É importante que vocês deem uma olhadinha, né? Leiam as páginas 20, 21, 25, 26 e 27 do livro, né? Como uma forma complementar de entender um pouco mais sobre esse material que a gente está escrevendo aqui, tá? Então, vai ajudar vocês a entender melhor sobre o assunto, né, lendo as páginas do livro. Lembrando que o livro não tem, essas páginas recomendadas não tem atividades, né? É apenas para a leitura, que vocês possam entender um pouco melhor, né, e complementar o que vocês estão lendo aqui. Primeiramente, né, né, vocês estudaram na atividade anterior um pouco sobre como a Europa, né, os movimentos culturais da Europa influenciaram o mundo, né? A influência do Renascimento Cultural no século XIII, né, a influência do Iluminismo no século XVII, e todos esses movimentos europeus eles foram importantes porque influenciaram muito a cultura da gente. Se hoje, né, o mundo, o lado ocidental do mundo, né, se comporta dessa forma, tem os seus jeitos de hoje, né, é justamente graças a esses movimentos que ocorreram, que tiveram na Europa como berço, né? Se hoje o formato das escolas, se a gente tem escola e o formato das escolas são assim, justamente isso vem do século XVII, do século XVIII, né? Obviamente foram se aperfeiçoando as ideias, mas tudo isso tem um início, né, no continente europeu. E aí a Europa, né, foi um berço cultural importante para o mundo, assim como a gente tem influências de outros continentes também, né? Influências do continente asiático, do africano, né? Mas a Europa também trouxe algumas contribuições, né, culturais, e que elas são importantes até hoje. Então, quem não leu a atividade da semana passada, é importante entender um pouco dessa cultura, né? A formação, inclusive a formação das universidades, né? A Europa tem uma das universidades mais velhas do mundo. Então, a atividade anterior ela fala sobre isso. Referente a essa atividade de hoje, é importante, né, a gente entender como é que a Europa foi dividida, né, em regiões. É importante a gente entender um pouco de história, né, porque logo nesse século XX, né, nos anos de 1940, 1945, vocês sabem que a Europa ela foi palco de duas grandes guerras mundiais, né? A primeira lá de 1917 e a segunda vai terminar em 1945. Então, em menos de 100 anos, a Europa passou por duas grandes guerras com muita destruição, né? E aí o que é que acontece? O que é que estava em jogo também nesse momento? Depois das duas guerras, né, o que fica em jogo também é qual sistema político e econômico vai ser o mais importante no mundo. E aí você tem um choque de conflitos de ideias, de formas de vida, né? Porque você tinha os Estados Unidos numa ponta como o país líder, né, como o país mais importante, que defendia o sistema político e econômico do capitalismo, e em um outro polo, você tinha no continente europeu e asiático a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a ex-União Soviética, que hoje é a atual Rússia, que defendia o sistema socialista, né, de produção. Obviamente, essa briga, né, entre ideológica também, essa briga de ideias, essa briga de modos de vida, de estilos de vidas, que são totalmente diferentes, e vocês vão ver a diferença entre os dois, entre esses sistemas políticos e econômicos na atividade, vocês vão ver que esses países vão gerar uma disputa entre eles. Mas não é uma disputa armada, não é um conflito armado necessariamente, né? Obviamente os países eles vão se armar, vão ter morteiros, vão ter mísseis, né? Vão desenvolver as bombas nucleares, vão ter milhares de bombas nucleares, mas eles sabem que eles não podem usar esse arsenal entre si. Por quê? Porque se eles usarem esse arsenal, eles vão destruir o mundo 3, 4, 5 vezes, né? E eles sabem que se eles destruírem o mundo, não tem ninguém para viver, então
eles sabem que eles não podem brigar em uma guerra exatamente porque eles sabem que eles são as duas maiores potências e isso levaria à destruição do mundo todo. Então, destruir o mundo todo não era interessante para ninguém. Então, vejam que esses países eles vão disputar essas ideias, né? Vão disputar ali territórios, e aí vejam que a Europa ela vai ficar dividida em duas partes, né? Uma parte que se alia ao capitalismo, e aí vocês vão ver que a Europa Ocidental, né, principalmente esses países aqui que estão com a cor mais clarinha, e vocês vão ver que esses países com a cor mais escura foram os países que ficaram, né, ao lado da União Soviética, que eram países que eram intitulados socialistas. Obviamente, em 1990, mais ou menos, né, quase já na década de 90, a União Soviética, né, ela se colapsou, ela deixou de existir, a Rússia se tornou um país capitalista, né, e obviamente esses países aqui também se tornaram, né, capitalistas. Obviamente o mundo mudou no final da década de 90, e aí há uma diferença muito grande também, né, é importante falar isso, que nessa década de 90, esses países, né, que estão ao lado aqui vocês vão perceber no livro de vocês que esse lado que era mais socialista são países que têm industrializações menores, que têm taxas de urbanizações diferentes da Europa Ocidental. Vocês vão ver que esses países daqui também são países mais rurais, né, que tem uma taxa de população rural maior, com desenvolvimento industrial menor. Então, tudo isso fez diferença, toda essa parte histórica fez diferença entre os países. Uma coisa importante para falar também é que nesse período da Guerra Fria, né, por isso que o nome é Guerra Fria, não teve um conflito armado, mas um conflito de ideias, né, entre os países, conflitos de disputa de território. Uma coisa importante para falar é que a Alemanha, por exemplo, foi um país, né, que foi dividido em duas partes, uma capitalista e outra socialista, justamente pela perda, né, da Alemanha. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e por isso ela teve seu território repartido entre os vencedores da Segunda Guerra, né? E aí, obviamente, a Rússia estava aliada aos Estados Unidos nessa Segunda Guerra, né, lutando contra a Alemanha, e aí uma parte ficou para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e as outras partes ficaram divididas entre os outros ganhadores que estavam do lado capitalista, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros aliados, né? Então, por isso é importante também que vocês entendam que a Alemanha foi separada, foi construído o Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim não existe mais, né? Ele já caiu. E aí é importante que vocês leiam o texto, né, para entender um pouco sobre essas questões, tá? No mais, quero lembrar vocês que vocês entrem no site para responder as atividades. Vocês vão ver lá, tema 11, né? Lá no tema 11 vai ter o arquivo direitinho com com o arquivo para vocês fazerem a leitura, né? E vai ter também o quê? O questionário. Vocês vão ler lá, vão colocar o nome completo de vocês, né? Não esqueçam de colocar o nome completo. Vão marcar a série e a turma, vão clicar em próxima. Depois vai aparecer outra página com as questões e aí vocês vão clicar em enviar. Não esqueçam de enviar, porque se não enviar não vai chegar até mim, tá bom? No mais, é isso. Queria dizer também que nós estamos na segunda unidade, estarei encerrando as atividades da primeira unidade. Quem não fez, é importante que comece a fazer essas atividades da segunda unidade, né, a partir de agora, para que não fique prejudicado, tá bom? Então é isso, no mais vou estar no Facebook, vou estar no WhatsApp, né, quem quiser tirar dúvidas, estou aí à disposição para estar ajudando vocês a aprenderem sobre geografia, tá bom? No mais, um grande abraço, até a próxima.